Governo do Estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje é terça-feira, a gente chega com muita informação para você. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha de casa, indo para o trabalho, tá ali no ônibus, seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode fazer parte do nosso jornal. Mande para cá sua denúncia, sua reclamação para os nossos canais de comunicação. Exatamente, você pode entrar em contato pelo nosso e-mail, vai estar aí na sua tela, tvccorreidamanhã@gmail.com, ou pelo nosso WhatsApp, é o 249-9839-8384, facinho, manda mensagem pra gente, participa, ajuda a gente a denunciar o que está acontecendo aí, e é claro, cobrar do poder público o que a gente pode cobrar para te ajudar. Hoje em Petrópolis o dia amanheceu com céu claro, né? O céu azul, algumas nuvens ali na cidade. Essas são imagens feitas hoje bem cedinho. Vamos então às notícias desta terça-feira, dia 7 de fevereiro. Mulheres poderão concorrer às vagas para soldado fuzileiro naval. Autoridades brasileiras decidem afundar porta-aviões. Quase todo o país mantém queda ou estabilidade de casos de Covid, segundo o Infogripe. Igreja no centro do Rio tem alto risco de incêndio. Abastecimento de água e coleta de esgoto em Petrópolis tem sido alvo de críticas. Você confere também a volta às aulas em Petrópolis. E mais, Tririense conquista 2 ouros em campeonato de jiu-jitsu no Rio de Janeiro. Agora no Correio da Manhã na TV. Vamos começar a nossa edição com a leitura do nosso jornal, Correio da Manhã, mas antes eu quero lembrar a vocês que é aniversário dessa pessoa aqui do meu lado. Ei, parabéns, feliz aniversário. Obrigada. Muitas felicidades, Roberta, hoje faz aí aniversário, comemora seus anos de vida. Pensei que você ia falar minha idade. Não, né? pô, que isso, aí não. Obrigada, aí denuncia, né, gente? Não pode, Pois né? é. Obrigada, parabéns pra mim. Bom, vamos começar então, gente. Vamos ao nosso jornal, vamos dar uma olhada no que é notícia hoje. Na linha vermelha, posse no Tribunal de Justiça do Rio mostra a força do Judiciário Fluminense. Esse é um dos destaques da coluna Magna Vita na página 3. Gente, ali na página 6 a gente tem uma boa notícia. Ó, Firjan Indústria gera 51 mil postos de trabalho no estado em 2022, lá na página 6 tem um panorama completo e ainda foto-legenda sobre o assunto que a Roberta leu na linha vermelha, né? Momento de carinho familiar na posse do despachante Ricardo Cardoso, do desembargador Ricardo Cardoso, perdão. Temos também outro destaque na primeira página, chega a 5 o número de mortos de naufrágio, a gente vai falar bastante sobre isso. Nós temos fotos, temos vídeos também, quando a gente chegar lá na página 6, que a gente vai falar sobre esse caso, a gente mostra as imagens, né? Exato, uma tragédia, né, que ocorreu no domingo. Falando em tragédia, infelizmente, gente, página 7, lá no Internacional, terremoto devasta a Turquia e a Síria. O número de mortos não para de subir, né, por conta desse terremoto. Enfim, equipes do mundo inteiro de resgate se mobilizam para ajudar os dois países nesse momento. Roraima recebe hoje Força Nacional. Esse é um dos destaques da nossa página 4. Olha, na página 7, ali em destaque, a gente já falou, mas vou repetir, né? Flamengo estreia no Mundial de Clubes e é hoje o jogo, viu, gente? Contra o Al Hilal. Vamos aguardar o resultado e amanhã eu trago tudo. Temos também Mercadante empossado no comando do BNDES. Esse é um dos destaques da página 6. O economista Aloysio Mercadante tomou posse na presidência do BNDES, destacando que planejamento da nova gestão da instituição inclui apoio às exportações e viabilizar financiamentos de longo prazo para grandes setores da economia. Será que ele está querendo dizer das americanas? Nossa. Perigoso.
Olha só, gente, ainda temos os destaques do segundo caderno e, é claro, muita coisa sobre cultura, cinema. E aqui tem um destaque muito bacana dentro desse segundo caderno, que é sobre o Harrison Ford. Aos 80 anos, o eterno Indiana Jones ataca de rancheiro no seriado de 1923, spin-off de Yellowstone. Yellowstone, que é um dos sucessos aí da Paramount. E, é claro, o astro de 80 anos interpreta aí um rancheiro na série 1923. Vale a pena, eu tô vendo, muito legal a série. E, é claro, vou ver também. Harrison Ford, Adoro não tem erro. Harrison Ford. Não tem Adoro. erro, não tem erro. Opinião agora, página 2? Nossa página 2, temos 2 editoriais aqui. O primeiro, país à espera dos 46 milhões de foliões, carnaval chegando, né? E aqui esse editorial fala dos blocos e da festa aí de Momo. Exato. E o segundo editorial, volta do pioneirismo do Rio para o país. Desculpa, você ia ler, né? Não. E esse editorial fala sobre a Lide, né, em Portugal, sobre as falas do governador aqui do estado e sobre esse pioneirismo que o estado vem configurando agora. Vamos ali na página 3 agora, coluna Magna Vita. Nós temos ali em destaque a posse do novo presidente do TJ do Rio, mostra a força do desembargador Ricardo Cardoso no Judiciário Nacional. A coluna é toda sobre a posse dele, com diversas fotos de diferentes personalidades do Estado, inclusive o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que lá estava presente em diversas fotos. Também não poderia faltar, né, também em fotos aqui, o ministro Roberto Barroso, não poderia deixar de comentar, também com o desembargador Augustinho Teixeira, a ministra presidente do STJ, Maria Tereza, com o presidente do TJRJ, Ricardo Cardoso, entre outras personalidades. Gente, tem muita coisa aqui, a coluna faz aqui um panorama completo da posse do desembargador no comando agora, na presidência do TJ do Rio. Vou ler um trechinho aqui, já que você deu um panorama geral. Abre aspas, nunca me faltaram sonhos e propósitos. Fecha aspas. Foi desta forma, falando sobre planos, expectativas e realizações, que o novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, iniciou seu discurso na solenidade de posse da nova administração para o biênio 2023-2024. Após assumir o cargo na sexta-feira, dia 3, o magistrado deu posse aos demais integrantes. Então tá aí, você pode acessar o nosso site e conferir tudo na íntegra. Gente, vamos à página 4 ali, ó. Empresários criticam falas de Lula sobre o Banco Central. O discurso do presidente vem causando desconforto ao setor privado. Lula que vem criticando muito a gestão atual de Roberto Campos Neto, que é o atual presidente, e que será trocado assim que o mandato dele acabar, meados de março, que acaba esse mandato. O chefe do executivo falou sobre a taxa atual da Selic. O Lula acha uma taxa exorbitante, a taxa de 13,75% ao ano. Os banqueiros não gostaram, é claro, da fala do presidente, porque se ganha é com juros, né? Enfim, é verdade. Vamos ver o que vai acontecer. Lula defende taxas menores, né, para o Banco Central, taxas menores da Selic, todo mundo sabe. A Selic cai, a inflação sobe um pouquinho, e aí ele tenta regular o mercado cambial com isso. Mas, enfim, vamos ver quais serão as medidas futuras do Banco Central, do BNDES, né, tanto falado ultimamente. Nessa página ainda, solidariedade à Turquia e à Síria, porque o Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota na qual manifesta solidariedade e condolências aos povos da Turquia e da Síria e às vítimas dos abalos sísmicos que deixaram pelo menos 1.600 mortos, além de milhares de pessoas feridas e prejuízos materiais incalculáveis. O Itamaraty informou que está acompanhando com grande preocupação as informações sobre o terremoto que afetou com maior intensidade os dois países na manhã de ontem. Gente, vamos ali ao nacional, reforço militar em Roraima. O governo autorizou o reforço das autoridades da Força Nacional, na questão, claro, dos Yanomamis. Morre o influenciador digital Super Chico, tá aqui também na página.
tratamento promissor para o câncer de ovário, também na nossa página nacional, alguns destaques para vocês ficarem atualizados. E vamos ao grande destaque do estado do Rio de Janeiro. Temos ali as exportações, que batem recorde, mas a gente vai falar sobre isso. Mas eu quero ir na página do Rio, né? Página 6, porque a gente tem uma notícia para dar e bastante ruim, né? Sobre a tragédia que ocorreu nesse domingo, sobre o naufrágio na Bahia, que chega a 5 mortos. Nós temos diversos vídeos e um panorama completo dentro da nossa matéria. Eu vou começar aqui falando sobre, remontando um pouco do caso, né? O Corpo de Bombeiros encontrou mais 2 corpos de pessoas que estavam em uma embarcação que afundou no domingo 5 na Baía de Guanabara. Um homem próximo à ponte Rio-Niterói e uma mulher dentro da embarcação. A identificação das vítimas será feita no Instituto Médico Legal. Com isso, o número de mortos chega a 5 agora. O total, a gente vê aí as imagens do Corpo de Bombeiros, de embarcações fazendo a busca, né, dos corpos, das vítimas ali. E, é claro, a embarcação aí sendo rebocada. Ao todo, 14 pessoas estavam na embarcação. No fim da noite do domingo, dia 5, né, 2 pessoas foram encontradas sem vida, uma mulher e um homem. O corpo do outro homem foi localizado na madrugada de segunda, né, dia 6. Os 3 corpos estavam dentro da embarcação. 3 pessoas ainda seguem desaparecidas, segundo a nossa reportagem, até o último momento. A corporação foi acionada às 17h25 para iniciar as buscas próximo à ilha de Paquetá, após um forte temporal, né, atingir a cidade. A primeira informação era de que havia 12 pessoas na embarcação, porém, segundo relatos mais atualizados, haviam 14 pessoas a bordo. Olha só. Infelizmente, mais vítimas aqui para essa tragédia. 6 vítimas foram resgatadas por terceiros, receberam os primeiros socorros dos bombeiros e foram encaminhadas para o Hospital Municipal Evandro Freire, da Ilha do Governador. Entre elas estavam 2 mulheres, 2 homens e 2 crianças. Então, essas foram resgatadas por terceiros e encaminhadas ao Corpo de Bombeiros. Muito triste, né? Exatamente. Na nossa página de economia, ainda na página 6, né, temos o destaque, né, eu já falei um pouquinho lá na primeira página, BNDES sob nova direção, Aloysio Mercadante toma posse como presidente do banco. Vou ler aqui um pedacinho em que ele fala, então abre aspas para ele: só a sua história, a qualidade dos seus governos e o seu compromisso com o país e a sua capacidade de construir alianças poderiam derrotar o autoritarismo e retrocessos que ameaçavam devastar conquistas civilizatórias do povo brasileiro, disse o novo presidente do BNDES. Gente, e aí temos lá o internacional ainda, né, com o tremor que devasta a Turquia e parte da Síria também. Mas olha só, o sismo de magnitude 7,8 matou mais de 3,4 mil pessoas nesse país. Olha, a Turquia ainda registra centenas de desaparecidos. A foto aqui é muito impactante, porque a gente vê aqui uma série de prédios, né, caídos, destruídos, completamente amassados lá no chão. É horrível aqui a cena. E olha, pelo menos 1.762 pessoas morreram na Turquia, de acordo com a agência de desastres turca, no pior evento do tipo no país desde 1939. Vi algumas críticas ontem também falando sobre os prédios, entre outras construções lá, que se constrói muito precariamente na Turquia, sem uma fiscalização, né? E, enfim, um território que sofre com isso não é de hoje, né? Vemos aqui que esse é o pior depois de 1939. Enfim, do outro lado ali, o presidente turco, né, declarou luto nacional. E tem aqui futebolistas brasileiros na Turquia que atuam lá, deram relatos, né? O volante brasileiro, por exemplo, aqui dá um relato sobre o que aconteceu lá. Ele joga no Besiktas.
lá da Turquia, e ele dá um relato do que aconteceu. Gente, familiares, né, de diversos jogadores que estão nas cidades, enfim. E agora fica aí o drama do povo turco também, do povo sírio, com esse desastre que lá ocorre. Seguimos aqui, porque tem no especial ali, ó, um resgate na história do Médio Paraíba. E é claro que nós temos uma notícia aqui também, no nosso jornal, nessa página, né, sobre o Médio Paraíba, todo falando sobre esse relato histórico. Mas lá no segundo caderno, ainda voltando lá um pouquinho, né, uma distopia geopolítica, falando ali sobre o celebrando seus 45 anos com o diretor José Jofia, né, lança Sinfonia de um Homem Comum, premiado documentário sobre o diplomata brasileiro, prepara série e arma volta aos longas de ficção. Eu só queria dar esse relato porque cinema brasileiro aí configurando novamente aí com um grande diretor. Eu só queria dar esse relatozinho aqui para o nosso jornal. Você quer dar mais algum destaque? Não, na nossa página 4 do segundo caderno fala do Grammy. Sim, 2023, né? A grande premiação aí, Beyoncé foi a grande vencedora do Grammy 2023. Normal, e ela né? se tornou agora a artista recordista em Grammys. Pouca voz, né? Exatamente. E fala ainda do Brasil premiado, né? A Anitta ficou de fora, mas alguns brasileiros brilharam na premiação. Então você pode conferir isso tudo na nossa página 4 do segundo caderno, que você confere no nosso site. Exatamente. Entra lá, correiodamanhã.com.br. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã. Você confere tudo no nosso site ou indo até as bancas de jornal. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que exportações do estado do Rio de Janeiro batem recorde em 2022. E você vai ver também que mais de 2.600 candidatos vão ser convocados para concurso da Polícia Civil. O Correio da Manhã volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. A partir de 2024, mulheres terão a possibilidade de ingressar no curso de formação de soldados fuzileiros navais. As inscrições para o concurso público de admissão às turmas 1 e 2 de 2024 estão abertas, custam R$ 40 e podem ser feitas no site da Marinha do Brasil até o dia 2 de março. Ao todo, 1.080 vagas serão oferecidas, sendo 984 para candidatos do sexo masculino e 96 para o sexo feminino. Com essa oportunidade, fica completo o processo de inclusão das mulheres em todos os corpos, quadros, escolas e centros de instrução da Marinha do Brasil. Agora, será permitido o embarque concomitante de oficiais e praças nas fileiras da Força. Dentre os requisitos previstos para a admissão no concurso, estão a necessidade de ter no mínimo
mínimo 18 e menos de 22 anos de idade no dia 30 do mês de junho de 2024 e o ensino médio completo. A primeira etapa do processo seletivo consiste em exame de escolaridade, constituído de provas de português e matemática, com data a ser divulgada posteriormente no site. Os aprovados na etapa inicial passarão ainda por verificação de dados biográficos e de documentos, avaliação psicológica, inspeção de saúde e teste de aptidão física de ingresso. O curso de formação terá duração de aproximadamente 17 semanas e será conduzido no Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves, no Rio de Janeiro, e, simultaneamente, no Centro de Instrução e Adestramento de Brasília, no Distrito Federal, sob regime de internato e dedicação exclusiva até a formatura. Das 1.080 vagas, 840 serão destinadas ao Centro de Instrução no Rio de Janeiro e destas, 96 estão reservadas preferencialmente para as candidatas do sexo feminino, obedecendo à ordem de classificação. As 240 vagas restantes serão para o Centro de Instrução e Adestramento de Brasília e estão destinadas aos candidatos do sexo masculino, obedecendo à ordem de classificação no concurso. Confira mais detalhes no edital de convocação para o concurso público de admissão às turmas 1 e 2 de 2024 do curso de formação de soldados fuzileiros navais. Olha só, gente, vamos falar daquele dilema do porta-aviões brasileiro? Pois é. Porta-aviões São Paulo, da Marinha Brasileira, apesar de todos os apelos feitos por entidades ambientais, foi afundado. A medida recebeu críticas também da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Todos estão preocupados com os efeitos que o afundamento da embarcação pode causar para o meio ambiente, uma vez que em seu casco há a presença de amianto. Esta embarcação tinha sido vendida e seria levada até um estaleiro na Turquia para uma reciclagem segura e ambientalmente adequada por causa das 55 toneladas de amianto, que é um produto altamente tóxico. No entanto, o Ministério da Defesa, a Advocacia Geral da União e a Marinha do Brasil divulgaram na última quarta-feira em Brasília uma nota conjunta na qual apresentaram o destino do porta-aviões fora de operação. O seu afundamento. Após algumas avarias terem comprometido a sua operação, o casco do navio foi vendido pela Marinha Brasileira a uma empresa turca. Apesar da propriedade do bem ser de natureza privada, cabia aos órgãos públicos, atendidas as condicionantes, efetuarem as autorizações pertinentes para a exportação até a Turquia e o permanente acompanhamento dos procedimentos de modo a atender o interesse público envolvido, diz a nota conjunta divulgada por autoridades brasileiras. E continua: todavia, após 22 dias de iniciado o trânsito, a autoridade ambiental turca para a importação e o desmanche do casco naquele país se retirou do negócio, proibindo inclusive a entrada do casco na Turquia. Retornando ao Brasil, o casco ficou quase à deriva em mar territorial a 350 quilômetros da costa brasileira, onde o mesmo acabou por ser afundado a uma profundidade aproximada de 5.000 metros. E o novo boletim Infogripe Fiocruz, divulgado na última sexta-feira, mostra estabilização nos casos de síndrome respiratória aguda grave pelo país. A maioria dos estados mantém queda ou estabilidade em um patamar relativamente baixo quando comparado com o histórico dos últimos anos. Os dados analisados pelo boletim Infogripe Fiocruz no período de 22 a 28 de janeiro indicam o predomínio dos casos positivos para SARS-CoV-2 em todas as faixas etárias a partir de 5 anos, com maior destaque na população adulta. Já entre crianças de 0 a 4 anos, o vírus sincicial respiratório mantém alta nos casos nos estados. Apenas o Distrito Federal aponta a manutenção de patamar elevado de casos de síndrome respiratória nesta faixa etária. De acordo com o pesquisador Marcelo Gomes, os poucos estados com crescimento de síndrome respiratória nas últimas semanas mostram um cenário compatível com a oscilação observada em período de baixa. O Distrito Federal, naquela situação ainda, interrompeu o crescimento, mas ainda está ali recém começando a dar os primeiros sinais de que pode estar iniciando o processo de queda no número de novos casos semanais de internações, associadas principalmente ao vírus sincicial respiratório, nas crianças ali de 0 a 2 anos, 0 a 4, vinha numa pegada muito forte, continua ainda mantendo um patamar
que é expressivo, né, quando a gente compara com momentos anteriores. Dos casos positivos de doenças respiratórias das últimas 4 semanas, o vírus sincicial foi responsável por 18% e a Covid-19 por 71%. O vírus SARS-CoV-2 foi responsável por 94% dos óbitos. Das 27 unidades federativas, apenas Acre, Amazonas e Maranhão apresentaram crescimento na tendência de longo prazo até a semana 4. Nos 2 últimos citados, o volume de casos semanais ainda é baixo em relação ao histórico e os dados por faixa etária são compatíveis com um cenário de oscilação. No Acre, há aumento entre as crianças e a população adulta. Macapá, Manaus, Palmas, Rio Branco e Vitória apresentaram um crescimento nos casos em longo prazo. E olha só, a Agência Nacional de Telecomunicações aprovou no início desse mês uma resolução para ampliar bloqueadores de sinais, né, de celular, internet, drones e receptores de GPS. De acordo com a norma, os bloqueadores podem ser instalados também em portos, aeroportos, áreas de segurança pública e militar e outros locais de interesse desses órgãos, mas de maneira temporária. A Anatel informou ainda que ampliou o acesso aos órgãos para essa utilização desses bloqueadores. Dentre eles está o presidente da República, além dos ministérios da Justiça, de Relações Exteriores, da Defesa, além também do Exército, né, ou seja, as Forças Armadas e a Agência Brasileira de Inteligência. Vale lembrar que esse pedido para o bloqueio deve ser feito com antecedência, ou seja, de pelo menos 15 dias. A Anatel bloqueou da mesma forma essa solicitação para pessoas ou empresas, mesmo que sejam públicas ou então mistas. Caso seja utilizada essa instalação, esse bloqueio por partes dessas empresas ou pessoas, pode ser considerado um crime de telecomunicação. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. As exportações do estado do Rio de Janeiro no ano passado somaram mais de 44 bilhões de dólares, um aumento 33,1% comparado com 2021. Foi o segundo ano consecutivo de crescimentos nas exportações e o melhor resultado desde 2011. Os dados da Comexstat mostram que a participação fluminense na pauta exportadora brasileira ficou em 13,4%, levando o estado a retornar à posição de segundo maior exportador do Brasil. O estado está atrás apenas de São Paulo, estando à frente de Minas Gerais, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. O principal produto exportado foi o petróleo, que apresentou um aumento de 36,6%, movimentando 34 bilhões de dólares no ano passado. Outro setor importante foi o siderúrgico, que apresentou um aumento de 20,6% em relação ao ano de 2021. De acordo com os dados do governo federal, o estado do Rio também apresentou um crescimento nas importações, se tornando o terceiro maior importador do país. O saldo da balança comercial ficou em 19 bilhões de dólares. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. E olhem só, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, alertou através de ofício datado do último dia 16 que a igreja de Nossa Senhora do Monte do Carmo, fundada em 1750, na Praça 15, antigo Largo do Paço, corre risco iminente de incêndio, além de estar à beira de um colapso estrutural. O relato faz parte de um documento oficial que foi enviado à Defesa Civil do Estado, ao Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e à própria Ordem Terceira do Carmo, proprietária do imóvel. Segundo o laudo de fiscalização e vistoria do IPHAN, datado de outubro do ano passado, existem fissuras na fachada que cortam a igreja em um plano vertical paralelo à fachada, que devem ter causas investigadas. Também foram detectadas infiltrações, quadros de luz obsoletos, instalações elétricas improvisadas, falta de equipamentos de detecção e combate a incêndios, acervos em péssimas condições e indícios de infestação de cupins, além de trincas e rachaduras na fachada, que se encontra isolada por grades de ferro. Reconhecido pelo IPHAN desde 1938 como patrimônio cultural, o conjunto arquitetônico da Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo é considerado um dos mais importantes monumentos religiosos da segunda metade do século XVIII. O secretário-geral da Ordem Terceira do Carmo, Armindo Diniz,
relatou que a Ordem tem consciência da situação em que se encontra a igreja e que todas as providências possíveis e cabíveis estão sendo tomadas. O imóvel encontra-se fechado e com a energia cortada a pedido da Ordem desde o final de 2019, impossibilitando assim o risco de incêndio. A Defesa Civil informou que recebeu o ofício do IPHAN sobre o risco de incêndio na Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo, no centro do Rio de Janeiro. Segundo a nota, a corporação já notificou a edificação para ser regularizada junto ao Corpo de Bombeiros. O órgão reforça que, para isso, os representantes legais do local precisam dar continuidade ao processo de regularização através da emissão do laudo de exigências e, posteriormente, o certificado de aprovação. A Igreja Católica tem que assumir isso aí e Exatamente, fazer essa obra. porque pode causar algum desastre, né? Exatamente, pode ser pior, né? Exatamente. E olha só, gente, o governador Cláudio Castro autorizou a assinatura do termo aditivo para a segunda convocação do teste de aptidão física dos concursos da Polícia Civil. Ao todo, vão ser 2.600 convocados, mas o número pode aumentar caso tenha empate de candidatos na última convocação. Vão ser chamados 50 candidatos para técnico de necrópsia e 50 para auxiliar, 1.500 para investigador, além de 1.000 para inspetor. A previsão é que o termo seja realizado entre os meses de março e abril e em breve também será divulgado o cronograma com as atividades. Na primeira chamada, cerca de 5.000 candidatos participaram da etapa de aptidão física. No início deste ano, o governador Cláudio Castro já havia anunciado o aumento das vagas para convocação imediata, totalizando mais de 500 aprovados nos concursos para os cargos de delegado, perito legista, perito criminal, inspetor, investigador, técnico e auxiliar de necrópsia. A previsão é que os novos policiais estejam nas delegacias ainda em 2023. E você vai ver depois do intervalo que abastecimento de água e coleta de esgoto em Petrópolis tem sido alvo de críticas dos vereadores. Pois é, e você vai ver também que Triguiense conquista 2 ouros no campeonato de jiu-jitsu no Rio de Janeiro. Voltamos já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. E olha só, no início de janeiro, a Secretaria de Meio Ambiente identificou o despejo irregular de esgoto na rede de coleta da água do Imperador, no Rio Quitandinha. Na ocasião, a concessionária disse que foi problema pontual, mas o conjunto de serviços ofertados no abastecimento de água e coleta de esgoto na cidade tem sofrido críticas tanto do Executivo quanto do Legislativo. Em janeiro, a Prefeitura de Petrópolis autuou a Águas do Imperador, que é a empresa responsável pela coleta de esgoto no município, sobre um vazamento de esgoto no Rio Quitandinha, na Rua do Imperador. Em entrevista ao Correio Petropolitano, o secretário municipal de Meio Ambiente, Carlos Alberto Muniz, fez duras críticas à atuação da concessionária. Muniz afirma que a empresa faz um trabalho extremamente negligente na cidade e que os números divulgados pela concessionária não são reais. A empresa está sendo multada constantemente, porque, na verdade, as licenças da empresa, quando ela tem uma licença para o tratamento de esgoto, eu encontrei várias aqui, em que simplesmente tinha licença e não fizeram nada.
não prosseguiram na desapropriação do terreno, não apresentaram o projeto de estação de tratamento de esgoto. O Correio também questionou se a empresa realmente foi multada devido ao despejo irregular de esgoto no Rio Quitandinha, próximo a um dos principais cartões postais da cidade, o Obelisco. Para Muniz, a atuação da concessionária atenta contra a saúde da população e a história da cidade. Na verdade, houve uma conivência durante muitos anos com uma permissividade em que a Águas do Imperador chega ao atrevimento de fazer propaganda dizendo que trata 89% do esgoto da cidade de Petrópolis. Isso daí, de fato, é a maior fake news que eu já vi na área do saneamento básico e uma das coisas que atentam contra a saúde da população e contra a história da cidade. No final de janeiro, os vereadores Léo França, Gil Magno e o agora deputado estadual Yuri Moura conseguiram na Câmara Municipal um projeto de lei que proíbe a cobrança da coleta do esgoto sem que haja comprovação da efetiva prestação do serviço tarifado. Os vereadores, que fazem parte da bancada do governo municipal, também criticaram a atuação da concessionária. O projeto aprovado determina que fica vedada a cobrança da tarifa de esgoto pela Companhia de Saneamento Básico do município, Águas do Imperador, sem que haja a devida comprovação da prestação completa de captação e tratamento de esgoto, conforme dispõe o serviço tarifado, o que corresponde ao fornecimento de água potável, captação, tratamento e destinação final do esgoto coletado. A qualidade do serviço da Águas do Imperador caiu muito nos últimos anos. E aí eu, como vereador, tenho cobrado praticamente todos os dias, todas as sessões, para que eles possam ter um serviço de qualidade. Infelizmente, a empresa Águas do Imperador diz que trata aproximadamente 90% do esgoto na cidade e que não é verdade. E aí nós saímos fazendo vistoria em todos os rios da cidade e que a gente percebe que mais de 70% do esgoto lançado é proveniente da rede mista, que é a rede construída pela Prefeitura e a própria manutenção feita pela Prefeitura. Em nota, a concessionária informou que trata todo o esgoto coletado em 5 estações, além de outras 15 unidades, 10 biodigestores e 1 biossistema. Segundo a empresa, o sistema conta com as devidas licenças ambientais e trata mais de 80% dos resíduos urbanos, conforme o contrato com o município. O ano letivo da Rede Municipal de Ensino de Petrópolis começou ontem. Escolas e centros de educação infantil receberam, ao longo do dia, cerca de 38 mil alunos. Os lápis, cadernos e canetas voltaram para as mochilas com o início de mais um ano letivo. Os alunos da Rede Municipal de Petrópolis voltaram para as salas de aula das 188 escolas e centro de educação infantil mais uma vez. Foi muito legal, é muito bom rever os amigos e estudar. Foi legal. Foi legal? O que você fez hoje? Desenhei. Foi bem legal, eu gostei. Você fez o que de legal? A gente fez educação física, brincamos, estudamos um pouco. Foi muito legal. Muito legal. Gostei muito. E você fez o quê? Comi e estudei. Para os pais, a volta às aulas é de extrema importância para o desenvolvimento social e intelectual das crianças. É muito importante para as crianças poderem se desenvolver, aprender novas coisas, preocupar a cabeça. Né? Porque quando fica em casa eles ficam meio perdidos, né? Então é um norte que tem na vida deles. É ótimo, né, cara? Convive com as amiguinhas, né? Tem tudo a ver, né? A pandemia matou um ano em casa fechada, né? Só nós como crianças sabemos como é que é. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, para esse início de ano letivo, foram realizadas algumas pequenas reformas, como pintura e capina em centros educacionais e escolas do município. Outro item essencial para essa volta às aulas é a merenda. Foram enviadas 70 toneladas de alimentos, com 20 tipos e itens diferentes para as escolas do município.
Além das 70 toneladas de alimentos que já chegaram ao depósito da Gerência de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação, a Prefeitura também está licitando quase 34 milhões de reais em produtos. A Companhia Petropolitana de Trânsito informou que também está preparada para esse início das aulas. Agentes de trânsito e pessoal de apoio ao trânsito vão orientar os motoristas com reforço na fiscalização nos horários de maior movimento. Gente, vamos falar aqui de alguns casos agora, né, policiais. Né? A PRF apreendeu cerca de 117 quilogramas de maconha, avaliada em aproximadamente R$250 mil durante fiscalização na BR-101, aproximadamente ao quilômetro 27, em Campos dos Goitacazes, aqui no Rio de Janeiro, na manhã de domingo. O condutor conduzia um automóvel VW, novo Gol, transportando a droga em 7 fardos e mais 13 tabletes avulsos dentro do veículo. O destino da substância psicoativa, oriunda de Macaé, no Rio de Janeiro, era a Cachoeira de Itapemirim, no Espírito Santo. A ocorrência foi encaminhada à 146ª Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências cabíveis. Nossa, muita coisa, né? Muita que coisa. Cara de pau levar aquilo tudo dentro do carro, né? Enfim. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu também 20,5 quilos de maconha em Itatiaia, também no estado do Rio. O carregamento estava escondido dentro de uma mochila e uma mala acomodadas junto à passageira em um ônibus que vinha de Uberaba, em Minas Gerais, para Barra Mansa, no Rio de Janeiro. A ação aconteceu na manhã de segunda-feira, ontem, dia 6, na BR-116, na rodovia Presidente Dutra. Durante a fiscalização, os policiais desconfiaram de uma mulher de 22 anos que viajava só no coletivo interestadual. Ela tinha em sua posse uma mochila e uma mala de mão. Ao solicitar que fosse aberta, foram encontrados os tabletes de droga em seu interior. A passageira não revelou a quantia que receberia pelo transporte das drogas, tendo dito apenas que entregaria a um homem na rodoviária de Barra Mansa. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária para as providências cabíveis. Um povo sem limite, né, gente? Aborda mesmo. Não, enfim. Vamos continuar aqui, porque olha só. Agora, bem legal isso aqui. Vamos sair dos casos de polícia aqui. Continuando com o projeto Colônia de Férias da Casa do Autista, a equipe do Corpo de Bombeiros de Três Rios ofereceu uma manhã dinâmica e divertida, né, para os assistidos pela instituição. Crianças e jovens com autismo acompanharam de perto como é a rotina dos bombeiros de Três Rios e se encantaram com os equipamentos e o trabalho dos profissionais. Temos fotos aí. Bem legal, bacana. Leva todo mundo para conhecer o Corpo de Bombeiros, né? Aí liga aquela sirene do caminhão para todo mundo ficar feliz. Muito bacana. Bem legal, ação muito importante. E agora vamos falar de empreendedorismo, porque dando início às atividades em 2023, o projeto da gestão municipal Espaço do Empreendedor Itinerante de Teresópolis vai percorrer os bairros Coreia e Meudon, na área urbana, e Água Quente, na zona rural. O objetivo é levar os serviços de fomento econômico, emprego, atendimento social e de ouvidoria de forma descentralizada aos moradores de todas as regiões do município de Teresópolis. Equipes das secretarias municipais de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, de Fazenda e de Desenvolvimento Social e também da Ouvidoria Geral vão oferecer serviços como, vamos lá, cadastro no balcão de empregos do Cine, informações sobre seguro-desemprego e carteira de trabalho digital, orientação a respeito de legalização de empresas e viabilidade empresarial, inscrição no cadastro único de programas sociais, entre outros. Então fica aí a dica. Bacana, hein? Vamos seguir aqui, gente, porque olha só, na tarde do último domingo, por causa da chuva e dos ventos fortes, uma árvore caiu e atingiu um carro na Estrada das Arcas, em Itaipava. A repórter Rafaela Cordeiro gravou as informações para nós.
Com as pancadas de chuva e as rajadas fortes de vento que atingiram a cidade de Petrópolis neste domingo, uma árvore caiu e atingiu um carro que passava pela Estrada das Arcas, em Itaipava. No acidente, ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 2h40 da tarde para realizar o corte da árvore que atingiu o veículo e causou danos. O teto e o para-brisa ficaram completamente destruídos com o impacto. Na tarde de ontem, a Defesa Civil de Petrópolis chegou a emitir um alerta de chuva de moderada a forte até o final da noite deste domingo. Para receber estes alertas, a população deve cadastrar o CEP através de envio do SMS para 40199. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Só relembrando aqui, gente, já que a Rafaela disse nas informações sobre esses alertas, relembrando que ontem a gente falou aqui sobre o alerta da Defesa Civil, que começou ontem e vai até o dia 8, às 23h59. Então, fiquem ligados na previsão do tempo, nas sirenes e nos alertas da Defesa Civil lá pelas redes sociais, que eles informam tudo direitinho. E falando nisso, vamos à previsão do tempo, né? Para esta terça-feira, Nova Friburgo pode esperar céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas durante todo o dia. Devido ao declínio na temperatura, a mínima será de 16 e máxima de 24 graus. Em Teresópolis, a chuva começa pela manhã e se estende até o período da noite. Há possibilidade de trovoadas e pancadas mais intensas a qualquer momento. As temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 24 graus. Em Petrópolis, a terça-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia. Em alguns períodos, o céu ficará nublado com chuva a qualquer hora. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 26 graus. Paraíba do Sul pode esperar por céu nublado e chuva moderada forte. O declínio na temperatura ocasionará em mínima de 21 e máxima de 28 graus. A previsão em Pátio do Alferes é de céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas em regiões isoladas. As temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 28 graus. E em Três Rios, a terça-feira será de chuva moderada forte. Há possibilidade de trovoadas a qualquer momento. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 27 graus. Gente, olhem só, no último fim de semana, o atleta de Três Rios, Joel Domingues, disputou o campeonato aberto da Federação de Jiu-Jitsu do estado do Rio de Janeiro, que aconteceu na cidade do Rio, e ele trouxe mais um prêmio para casa. O atleta Joel Domingues conquistou o ouro pelo terceiro ano seguido na categoria Master 1 faixa marrom meio pesado e também na categoria absoluto, que é Master 1 faixa marrom, livre para todos os pesos neste fim de semana. Nessa competição, Joel também recebeu troféu e certificado em relação ao ano passado. A premiação é entregue sempre na primeira competição do ano. No final de semana, especificamente falando aí no sábado, eu lutei o aberto da Federação FJJ Rio. Essa federação que é a federação mais tradicional, né? A primeira federação de jiu-jitsu do mundo, e eles têm esse campeonato que é o aberto, que não contabiliza pontos para o ranking, mas é onde os atletas vão para poder dar o start, né? Para o ano começar. Após mais esta vitória, o atleta já tem agenda pela frente. Joel agora se prepara para disputar o Curitiba Summer International 2023 nos dias 11 e 12 de março. E na semana seguinte, no dia 18, ele vai participar da segunda etapa do Aberto da Federação do Rio. Estou muito feliz de ter conquistado, né, essas duas medalhas de ouro, tanto na categoria quanto no peso absoluto, né? Foram assim, lutas bem difíceis, uma vez que pessoas de vários pesos, né, podem se inscrever, sem falar também no desgaste, que a gente luta a nossa categoria, porém o peso absoluto são mais lutas, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, eu pude ser campeão aí 2 vezes nesse final de semana, agora estou me preparando aí para o próximo desafio.
Em novembro do ano passado, Joel se destacou internacionalmente, chegando ao pódio no Mundial de Jiu-Jitsu disputado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Na ocasião, o atleta conquistou o 3º lugar na mesma categoria. Recentemente, em janeiro, o atleta também disputou o European Jiu-Jitsu Championship, o campeonato mais prestigiado na modalidade jiu-jitsu brasileiro. O torneio aconteceu em Paris, na França, e foi aberto para todos os países. Bacana, trazendo mais medalhas aí para o estado, né, para a cidade dele, lá para Três Rios, e é claro também para o Brasil aí no futuro, já que ele também é um competidor internacional, né? Ontem a gente falou do Petropolitano, né, que trouxe medalha, né, no Muay Thai. Hoje a gente está falando, né, de outro desportista, né, do interior do estado. Muito legal, nosso interior aí todos medalhistas, né, no esporte. Pois é, e é tão difícil, né, conseguir investimento, principalmente, eu já falei isso aqui mais de uma vez, que são os investimentos para as artes marciais, né, para se levar atletas para competir em artes marciais. A gente sabe que o judô brasileiro é muito forte, muito bom, o jiu-jitsu também, mas há dificuldade para se encontrar patrocinadores, pessoas que acreditem naquele atleta, que levem ele para fora, que façam com que ele galgue ali prêmios, é muito complicado no mundo das artes marciais, tá? Tirando o futebol no Brasil, que o cara vê talento e fala, esse aqui vai, o resto é muito complicado, gente. Falando de esporte, eu só quero relembrar aqui que, olha, lá no nosso Correio Esportivo tem ali, ó, Pede o Mundo de Novo, falando sobre a estreia do Flamengo no Mundial. E eu quero te lembrar que a estreia é hoje, às 16 horas, com Al Hilal. Vamos todo mundo aí, vamos tentar, né, gente, por favor, jogar a rivalidade de lado agora e todo mundo torcer pro Brasil no Mundial, porque, quem sabe, né, o Flamengo não traz esse título de novo e o Brasil configura aí novamente aí, lá em cima, no topo da lista, como um dos primeiros clubes aí do mundo. Seria muito legal a gente ter isso, a gente precisa disso, né, porque a seleção não foi bem, ainda tá sem técnico, tá muito difícil. Entre outras matérias aqui, fala sobre o Manchester City também, que foi acusado de violar regras e pode ser punido por essa violação de regras. Lá eles têm um teto para gastar, né, na Premier League, mas enfim, as punições, isso aí aconteceu entre 2009 e 2018, as punições ao clube podem ir de perda de pontos até a expulsão da liga, olha só. Outra notícia muito importante para o Brasil, olha só, De Almeida é o novo líder do ranking, então tiro com arco é dominado por brasileiros. O carioca Marcos De Almeida, de 25 anos, é o novo número 1 do ranking mundial de tiro com arco recurvo e o primeiro atleta do Brasil a ocupar o topo da lista. Olha que bacana. A gente já pode esperar aí uma Olimpíada repleta de medalhas para o Brasil aí, então, com o tiro no arco, né? Eu acredito que sim. Até nós temos atletas indígenas dentro da equipe lá, especialistas com arco, né? E o De Almeida aqui se destacando com o arco recurvo, ocupando aí o primeiro lugar no topo. Alguma coisa que você queira dar destaque? Acho que você falou só mais sobre o Harrison Ford ali, gostava muito. Pode falar da série ou de mais alguma coisa ali. Vamos lá, então, para o nosso segundo caderno, já que a gente tem alguns minutos, né? Então, gente, como eu havia falado, tem um destaque lá do Grammy, né? Que você pode ver, né? Que a Beyoncé foi a grande vencedora do Grammy 2023. Você pode conferir tudo ali no nosso Correio Cultural. Ali do lado do Correio Cultural tem boas surpresa das águas amazônicas. A Água Negra chega ao Rio para lançar Erógena, o seu bom álbum de estreia. E temos também ali na página 5 teatro, cantando o empoderamento feminino, né? Então o aclamado musical Mamma Mia ganha nova versão brasileira. Então, vocês podem conferir tudo ali, por exemplo, o serviço é o Teatro Multiplan, que fica na Barra da Tijuca, no Shopping Village Mall, até o dia 26 de março, às quintas e sextas-feiras, às 8 horas da noite, sábados e domingos, às 4 horas da tarde. Os ingressos custam entre R$ 50 e R$ 280. E na nossa página 6, né, olha só,
o Harrison Ford, né? Falando de streaming. 1923 dá continuidade à história de origem da família Dutton, Yellowstone, e apresenta uma nova geração liderada pelo patriarca Jacob, que quem faz é o Harrison Ford, e pela matriarca Cara, quem faz é a Ellen Mirren. Só ator ruim, né? Exatamente. Como protagonistas aí. Então já pode esperar. Gente, a série é boa, eu já vi o piloto e mais 2 episódios, vale a pena. Aliás, eu vi Yellowstone, eu continuo vendo, também é muito legal. Por hoje é só, né? A gente fica por aqui, mas amanhã, a partir de 7h30, a gente está de volta com muita informação para vocês, gente. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.